A exemplo do que acontece em outros países, os empreendedores criativos necessitam de uma política de Estado apoiando suas iniciativas. Neste bloco do Repórter Senado, alguns números que provam o sucesso da economia criativa na Grã-Bretanha. O Vale Cultura, que pretende alavancar o consumo de bens culturais, e a tentativa de democratizar o acesso ao cinema no Brasil. E o caso emblemático de uma chefe empresária que representa bem o espírito da economia criativa. Um nome que virou marca. Para o público de Brasília, esta chefe é sinônimo de boa comida e autenticidade. Minha mente é muito inquieta, né? E eu acho que a cozinha é uma coisa fantástica. Não tem nem um dia que a gente entre aqui e não saia sabendo uma coisa diferente. Algumas pessoas podem achar isso uma coisa estranha, né? Porque você faz o melhor prato da sua vida e ele, daqui a poucos minutos, ele não vai existir mais. Esquece. É diferente de você pintar uma coisa, você tirar uma foto e guarda aquilo o resto da vida. É uma arte muito instantânea, né? Para ela, o segredo do Universal, restaurante que comanda há 15 anos, é a originalidade. A criatividade, ela vem em todos os detalhes. Na decoração, na música, na forma de atender, na forma de você fazer um prato, na forma de você surpreender o cliente. Eu acho que o cliente que vem jantar, o jantar já está vendido, concorda? Você vem fazer o que aqui, não é jantar? Então, eu acho que o resto é que faz você pegar aquele cliente e cativar ele. Apoiar o início de carreira de pessoas talentosas como Mara é o sonho por trás da Secretaria de Economia Criativa. Quando se fala de arte e inovação, a inovação não tem mercado. Então, é papel do Estado sustentar a inovação, o lugar do novo. Então, nós precisamos apoiar o que tem mercado, abrir novos mercados e educar a população para consumir a cultura, porque haverá sempre bons produtos culturais e maus produtos culturais. Se eu tivesse um apoio do governo, eu era dona da cidade. Porque ideias existem muitas. Incentivo que é bom para quem cria e também para o país. A gente contribui de todas as formas, entendeu? Porque se eu tenho hoje só 60 funcionários, cada 60 funcionários tem 4 pessoas que dependem deles, faz um cálculo rápido aí. Pô, a gente circula aí mais de 250 pessoas. Isso é muito legal, porque tem imposto, tem o transporte público, tem a escola que o menino estuda. A gente roda muita coisa, mas e aí? Na hora que você precisa de um incentivo. O Reino Unido, um dos maiores investidores do mundo em criatividade, sabe bem o quanto esse mercado é promissor. As indústrias criativas britânicas empregam 1,5 milhão de pessoas, respondem por 10% das exportações e geram 70 mil libras ou 212 mil reais por minuto. E o governo do Reino Unido acredita que elas podem render muito mais. A hora que nós tivermos condição de colocar no papel esses impactos diretos e indiretos, com certeza o Brasil olhará com muito mais atenção para as chamadas indústrias criativas. Mas para este pesquisador do IPEA, o país já conta com números de peso. 4,5% do consumo da família no Brasil é com bem cultural, assim no sentido estrito, né? Que são aqueles segmentos que a gente reputa como da cultura, desde a telecomunicação até a saída para teatro, por exemplo. Então, 4,5%. No Brasil. Em algumas regiões chega a 5%, 5,5% do consumo. Essa é apenas uma das metas do plano de trabalho da Secretaria de Economia Criativa. Só que para redefinir o papel da cultura no país e garantir que a diversidade cultural seja vista como recurso social, ativo econômico e cimento para uma nova economia, o caminho é longo. A gente, além dos dados, nós precisamos trabalhar a educação para a gestão, a educação para os setores criativos. Então, muitas das profissões hoje do século XXI nem existem, não são consideradas ocupações para o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, nós começamos a ter novas formações, algumas livres, outras graduações, mas ainda não se fala nos cursos de economia e de economia criativa. Creio que o governo poderia propagar mais a ideia de divulgação, de mostrar que computação gráfica, que o mundo de games é uma profissão. E há o desafio do apoio financeiro, uma demanda de boa parte dos produtores criativos. Eu acho que, assim,
precisa, de fato, terem políticas e terem linhas de financiamento voltados para pessoas que desenvolvem atividades dentro da economia criativa. Eu acho que essa facilidade de acesso ao crédito também, mas de uma maneira consciente, que tenha por trás esse apoio também, eu acho que é importante. Esse é um gargalo que precisa ser resolvido. Então, tem países desenvolvidos onde foram realizados estudos estatísticos que mostraram que o risco ao se emprestar dinheiro para o empreendedor criativo, ele é igual ou menor ao empreendedor da indústria tradicional. Eu acho essencial que um país apoie e incentive os seus talentos em todas as áreas. Faz-se necessário que esse apoio aconteça no início da criação, porque a economia criativa ela tem muito a ver com economia, com dinheiro, com números. Eu acho que, de uma forma geral, o governo tem que facilitar mais esse começo, né? Esse estabelecimento de investimento em coisas que são muito caras aqui dentro. Demanda que a Secretaria conhece bem. Um desafio importantíssimo também é o desafio do fomento. E quando eu falo em fomento, eu estou falando de um fomento técnico, um fomento de consultoria para os negócios dos setores criativos, mas também um fomento voltado a linhas de créditos de bancos. E linhas creditícias são muito importantes, porque nós estamos falando de uma economia de micro e pequenos. Não estamos falando de uma economia das indústrias culturais ou das indústrias de comunicação. Estamos falando, portanto, dos pequenos. Se um produtor de bens e serviços relacionados à indústria criativa precisa de crédito, ao realizar o contato com uma instituição financeira, a análise de risco o colocará numa posição onde o custo do dinheiro provavelmente será um impeditivo para a profissionalização do seu empreendimento. O BNDES já conta com instrumentos de apoio a projetos ligados à cultura. Entre 2000 e 2008, foram investidos aproximadamente 300 milhões de reais no setor. Mas a aposta ainda é nos segmentos mais tradicionais. Temos também o desafio dos marcos legais. Para nós termos uma economia virtuosa, onde quem crie possa distribuir, quem distribui possa comercializar, quem comercializa faça chegar o produto ao seu mercado, à sua clientela, nós precisamos de leis que ajudem nisso. E aí nós temos grandes dificuldades. Dificuldades aduaneiras. Nós estamos aqui no belíssimo Museu da República, cercados de obras de arte. Para você tirar uma obra de arte do Brasil e fazê-la entrar de novo, você vai pagar uma fortuna de tributos. Então você precisa permitir a circulação dos bens, a circulação dos serviços. Tudo isso é burocrático, tudo isso é caro, tudo isso inviabiliza essa economia. Então nós temos que trabalhar na desoneração tributária, em novos marcos trabalhistas, marcos previdenciários, outra visão do trabalho, marcos civis, marcos da internet, marcos relativos às comunicações, afinal de contas, os setores das comunicações, TV, rádio, tudo isso é economia criativa. A meu ver, nós precisamos sair da esfera da discussão, das categorizações, das classificações e partir para planos de ação. É por isso que começam a sair do papel os centros de apoio aos empreendedores e profissionais criativos. A nossa ideia é reunir num só equipamento, num só escritório, todas essas informações relativas à criação, ao ciclo da criação-produção, ao ciclo da distribuição, difusão, comercialização, até a questão dos mercados. A ideia foi lançada, a Secretaria da Economia Criativa elaborou um plano, fez uma articulação com pesquisadores, com especialistas na área, fez uma longa discussão, colocou o tema na agenda e agora tem que começar a procurar os caminhos, né? Enquanto essa estrutura não sai do papel, os criativos fazem uso de iniciativas pensadas para os segmentos tradicionalmente culturais e que permitem que boas ideias ganhem espaço. É o exemplo da Lei Rouanet, que agora passa por mudanças. Seu ponto de maior destaque é a política de incentivos fiscais, que permite às empresas e aos cidadãos aplicar uma parte do imposto de renda devido em ações de cultura. Em 2008, os recursos arrecadados dessa forma passaram de R$1 bilhão. Nós temos uma lei muito importante, que é a Lei Rouanet. Ela tem um papel fundamental, ela foi muito importante historicamente na construção, não é, do apoio necessário a projetos de cultura. Mas nós não podemos ter um país onde a Lei Rouanet seja hegemônica
enquanto política de financiamento. Nós precisamos de outras alternativas de financiamento, né? E é por isso que nós não podemos admitir que os projetos culturais do Brasil sejam decididos por departamentos de marketing de bancos ou de grandes empresas. Nós precisamos de políticas públicas e aí há um papel de um financiamento que não é o da Lei Rouanet. Principalmente com a revitalização agora em processo da Lei Rouanet, a gente vai pensar também num processo de descentralização e democratização ao acesso a esses recursos. O que também é muito importante, a partir também da ampliação das áreas trabalhadas pelo Ministério da Cultura para também as áreas criativas. Uma das críticas à lei são as distorções que provocam a concentração regional do financiamento. Mas há quem defenda que o apoio aos grandes também tem um lado positivo. A gente tem grandes eventos que articulam muitos pequenos produtores. Um grande evento envolve as várias áreas, né? Compra e venda de equipamentos, tecidos, confecção de roupa, envolve um monte de coisa, alimentos. Se você tem um grande que permite que o menor se aproxime dele, aí ele consegue desenvolver toda uma cadeia. Agora, se você é grande e você não permite que ninguém se aproxime de você, que você detenha um conhecimento só, aí isso precisa ser pensado. Um exemplo mais recente de apoio à cultura é o programa Cinema Perto de Você. Em vigor desde 2012, a iniciativa quer ampliar, diversificar e descentralizar o mercado de salas de exibição de filmes no país. Em breve, num cinema perto de você. O slogan foi durante muito tempo a marca de uma atividade conhecida pelos preços acessíveis e pela proximidade do espectador. Mas a urbanização acelerada, a falta de investimentos e as mudanças tecnológicas alteraram esse cenário. O Brasil, que na década de 70 contava com 3.300 salas, hoje possui apenas 2/3 desse total. O mais grave é que 90% dos municípios brasileiros não têm sequer um único cinema. Com o programa, ganha o espectador e ganha também o cinema nacional, que vai ter prioridade de exibição. As produções nacionais também são protagonistas nas TVs pagas. Pelo menos 1 a cada 3 canais de filmes, documentários, séries, novelas ou programas de variedades deve ser brasileiro. Os conteúdos nacionais também têm espaço garantido no horário nobre das TVs por assinatura. 3 horas e meia por semana, metade da cota de autoria de produtoras independentes. Mas a iniciativa que tem dado o que falar é o Vale Cultura. São R$ 50 para gastar com shows, cinema, teatro, livros, revistas. O benefício vale para os trabalhadores com carteira assinada, que ganham até 5 salários mínimos. A expectativa do Ministério da Cultura é que 337 mil empresas adotem o Vale Cultura, beneficiando quase 19 milhões de trabalhadores, principalmente das classes C, D e E. O cinema tem que ter uma prioridade nesse Vale Cultura. Então, nós temos nas campanhas que nós fizemos de televisão e tudo, que o Ministério vai entrar firme na campanha, principalmente dos cinemas que não são em shopping, que estão fechando, em cidades médias. É muito importante que nós possamos desenvolver, e é papel da Secretaria, um grande mercado interno no Brasil e um mercado regional. Nós temos que pensar em exportação, para que não somente os chineses sejam os grandes exportadores de bens criativos do mundo, mas temos que criar mercados regionais para os nossos produtos. Vale Cultura, ele, como um instrumento principal, ele vai conseguir, primeiro, fora a questão da pesquisa, que é um pouco a minha área, de a gente ter dados mais confiáveis sobre a questão realmente do consumo cultural do brasileiro, que até então a gente tem recortes de pesquisas que de IBGE e IPF desenvolvem, e também a gente procurar exatamente trabalhar a política pública da cultura, tão logicamente, na sua última instância, que é a sociedade civil. E para estimular e integrar as políticas públicas culturais, foi criado o Sistema Nacional de Cultura, em vigor desde o fim de 2012. Nós temos que estar integrados, porque não é possível que todos façam tudo. Nós precisamos dividir competências, equiparar e distribuir recursos, a integração de fundos nacional, estaduais, municipais, de conselhos nacional, estaduais e municipais, né? Uma visão integrada de políticas que se complementam é fundamental. No próximo bloco, quem é quem na economia criativa? Profissionais que seguem carreiras inovadoras e inspiram quem pretende fazer o mesmo. Em instantes,
no Repórter Senado.